Poucas horas após a família Yamashita sair para visitar o seu parente enfermo, o pequeno Takahashi brincava do lado de fora de sua casa e sua mãe, grávida, estava estendendo roupas na corda quando se ouviu o mesmo estrondo, seguido de uma grande luz que fez seu corpo derreter rapidamente, convertendo em uma sombra negra presa no chão. A sua mãe, que estava estendendo as roupas, antes mesmo que dissesse alguma coisa, foi vendo seu corpo sendo consumido pelas altas temperaturas e os seus olhos iam derretendo como manteiga em uma panela no fogo. As casas em volta foram desaparecendo como se fossem isopor dentro do fogo. As pessoas que moravam mais afastadas conseguiram sobreviver por um breve período, pois tiveram 90% de seus corpos queimados com feridas profundas e foram morrendo pouco a pouco. Tanques de metal que armazenavam água foram quase consumidos pela alta temperatura. Os moradores do vilarejo onde viviam a família de Naoko haviam desaparecido com aquela terrível destruição, e até a casa da família tinha sumido. Quando já estavam na casa de seu avô, todos estavam perplexos com a notícia que chegava do rádio anunciando a redenção do Japão para os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, se lembravam do ocorrido na estrada. Tenshin e Yoshihiro começaram a entender que os sonhos que eles tiveram eram uma premonição e o fato de seu avô, Kazuya, estar doente foi um livramento de Deus. Kenko chorava sem parar ao receber a notícia do que ocorrera na sua cidade natal, pois ela tinha parentes que ficaram no local quando sua família foi para Niigata visitar o avô de seu marido que já estava quase em fim de sua vida. Eles não sabiam o que iriam fazer, já que tudo que tinham se perdeu com a destruição da cidade através da bomba atômica. Naoko olhava para os seus pais e viu o desespero na face de ambos, e as lágrimas jorravam sem parar. Tenshin, desesperado, deixou a família na cidade de seu falecido avô e, mesmo ainda sem acreditar, foi para Nagasaki com a esperança de encontrar sua casa de pé. Mas, conforme foi se aproximando da cidade, o que ele encontrou foi um cenário de devastação e vários escombros em seu caminho. O homem olhava para os lados e não sabia onde ficava sua casa, pois ela tinha desaparecido. Os seus vizinhos tinham todos desaparecido, e ele se lembrava das crianças que brincavam na rua e agora já não existiam mais. O terror tomava conta dele quando mesmo viu uma pessoa com seu corpo todo carbonizado, e ele não conseguia conter as lágrimas, já que não podia fazer mais nada. Sem Eren nem beira, ele voltou para Niigata. E com o passar do tempo, a família foi juntando e aos poucos, com os recursos que tinham, foram convidados por Kazuma, que agora já era um próspero agricultor no interior de São Paulo e já tinha constituído família com uma mulher de origem portuguesa. Quando Naoko chegou no Brasil com sua família, os seus pais ganharam de seu primo uma pequena casa para viverem nos arredores da propriedade rural de Kazuma. E, se passando 2 anos, eles conseguiram se organizar financeiramente. Neste mesmo tempo, chegou à cidade onde eles estavam morando um grupo de missionários batistas vindos de Boston. Neste grupo de missionários havia um rapaz por nome Peter Burke, que tinha por volta de 23 anos de idade. Este mesmo rapaz havia servido à Marinha poucos meses antes da guerra terminar, mas, por ironia do destino, não participou da guerra e foi escalado com sua família, que eram missionários, para pregar o evangelho no Brasil. Peter, que iria fazer missão evangelista para os moradores do povoado, no dia que estava pregando o evangelho, ele viu aquela japonesa que tinha apenas 20 anos de idade e uma beleza profunda.
Aquele norte-americano se apaixonou rapidamente, mas os familiares da moça odiavam os americanos pelo ocorrido na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Não seria fácil para ele, já que a moça tinha o mesmo sentimento que os seus familiares. Tudo ia acontecendo normalmente na casa de Naoko quando os fenômenos paranormais voltaram novamente. Certa tarde, a família estava reunida como faziam de costume, quando, de repente, os vidros da casa foram se rachando e o barulho de alguém caminhando em cima da casa foi escutado por todos ali presentes. A família Yamashita não estava acreditando no que estava acontecendo, pois eles imaginavam que o pesadelo havia passado, mas não era o que estava acontecendo. Quando estavam dentro da casa, um rapaz por nome Antônio e o outro chamado Beto teriam avistado em cima da mesma 2 espíritos malignos com seus corpos enfumaçados. O primeiro tinha a aparência de uma menina sem rosto com a pele roxa, e o outro era uma criatura corcunda coberta de pelos, com um chifre na testa e com um olho rosa. Os 2 homens, ao verem aquilo, ficaram paralisados e logo se tomou conhecimento do ocorrido. Toda noite passava pela estrada um vulto negro que corria perto da casa com olhos vermelhos, com forma humana, e sempre às 2 horas da manhã, quem passava pela estrada era assombrada por aquele ser. Quando Kenko estava na lavoura sozinha, ela viu próximo ao rio, mas um pouco afastada, uma longa cauda de serpente rajada se enroscando em um tronco de uma árvore bem longe e, ao observar melhor, notou que aquela criatura era metade humana. Se tratava de uma mulher com longos cabelos negros, olhos bem verdes e um longo corpo de cobra. Kenko ficou aterrorizada quando aquela mulher abriu sua boca colocando para fora uma língua de cobra, pois em toda a sua vida nunca houvera presenciado algo tão sombrio e asqueroso. Kenko, com muito medo, começou a gritar alto e aquele ser monstruoso entrou para dentro do rio, desaparecendo repentinamente. Como o povoado não havia padre naquele tempo e os fenômenos paranormais não paravam de acontecer, a família foi aconselhada por um vizinho a chamar o pastor Jacó e sua assistente para fazerem orações na casa e nas propriedades aos arredores. Tenshin, depois de muito relutar, acabou aceitando. E foi nesta visita de orações que Peter acabou conquistando Naoko, e ela foi se apaixonando pelo rapaz pouco a pouco. Para surpresa da família, assim que o pastor começou a orar na casa, foi revelado que havia um espírito que os acompanhava há gerações, e o mesmo já havia trazido outros espíritos para o convívio da família, inclusive entidades assassinas. Para quebrar aquele círculo de dentro da casa, deveriam fazer renúncias de hábitos antigos. E quando estavam terminando de orar, um espírito se materializou na frente de todos. Era uma criatura redonda sem braços e pernas com muitos olhos em seu corpo. Mas logo começou a pegar fogo e sumiu rapidamente. Para a surpresa de todos na casa, Yoshihiro, que já era um adolescente, foi possuído por uma entidade maligna e a mesma provocou transformações em sua aparência. As suas unhas cresceram, os seus cabelos foram ficando longos, dentes caninos cresceram em sua boca e os seus olhos eram amarelos como de um gato negro. Todos na casa ficaram aterrorizados com aquela cena apavorante, mas o reverendo, junto a Peter, pediram para que todos não cessassem as orações. O menino, possuído por aquela entidade, tentava atacar a todos na casa com uma fúria indestrutível e falando palavras em japonês antigo e português ao mesmo tempo. O ministério de intercessão que acompanhava o pastor orava cada vez mais alto quando o demônio saiu do corpo do garoto, fazendo ele voltar à sua forma humana. E depois deste episódio, a família de Naoko nunca mais foi atormentada por assombrações e pouco tempo depois,
ela se casaria com Peter Burke, tendo mais tarde 4 filhos com ele. Já que aos poucos foram compreendendo que ele e o povo de seu país não tiveram culpa das atrocidades que os seus governantes tinham cometido na guerra. Eu estava com o Chevrolet Monza parado perto da entrada da fazenda e escutava atentamente o seu Benedito contando todos os detalhes desta história que, segundo ele, tomou conhecimento em 1996, quando visitava seu primo no interior paulista. Boa noite a todos e um forte abraço.